Em Dia com a Notícia. O quadro Em Dia com a Notícia vai ao ar todas as segundas e quartas-feiras para abordar temas ligados à administração pública. E hoje conversaremos com o prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, que irá falar sobre a implantação da Zona Azul e a possibilidade do lixo de Poços de Caldas ser depositado em Andradas. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sandro. Bom dia, Chico. Bom dia a todos os ouvintes da Vinícola. Né? Estamos aqui mais uma vez. Semana passada nós estávamos em Brasília, né? O nosso vice-prefeito esteve aqui presente, mas hoje estamos aí falando aí com a nossa população mais uma vez. Rodrigo, as duas novidades... Uma, né, a questão da Zona Azul sendo colocada em prática já a partir de hoje, ainda que a modo experimental, podemos falar assim? Isso é um processo de adaptação, né, que está sendo colocado. Tem ainda a questão da demarcação, né, das vagas, para ter o número de cada vaga exato, mas já, né, num processo aí de transição e num processo de organização. Então é uma questão que já vem sendo discutida há um bom tempo, né? A lei já foi criada já há um bom tempo, aí teve todo o processo licitatório e agora, né, efetivamente o início do funcionamento da Zona Azul. Mas hoje a pessoa já tem que pagar? Hoje? Olha, Sandro, ainda, né, numa questão experimental, né, a empresa não oficialmente informou se já estaria cobrando a partir de hoje, exatamente, mas, né, numa questão de organização já, né, estaria fazendo, mas ainda não foi feita a pintura e a organização aí das vagas, então eu acredito que não. Hoje deve ser só a orientação. É uma questão de orientação e de organização aí do estacionamento rotativo. São 22 os funcionários da empresa, né? Isso, os funcionários já foram selecionados, né? E já foi feita uma panfletagem, né, com algumas informações e, né, diante disso agora vem todo esse processo de implantação. Então é uma questão importante, né, que agrada e desagrada, e a polêmica já era esperada, a gente já tinha ciência disso, né? Mas é um processo necessário, demandado por uma grande parte da população e que há necessidade agora de uma adaptação desse procedimento. Rodrigo, muitas vezes eu não dou minha opinião aqui, sabe? Eu sou contra a Zona Azul, para ser sincero. Mas eu também sei ser voto vencido. Eu percebo que nos últimos anos toda a população praticamente unânime pedindo pela Zona Azul. Sim. Então, eu acho que nesse sentido de implantar a Zona Azul, a Prefeitura de Andradas, ela respondeu ao clamor popular. Sim, com certeza, mas dentro desse contexto, o que acontece? Aí tem, né, é bom desde que não me prejudique, a partir do momento que me prejudicou aí não é bom, né? Então a gente já sabe, né, quantas vezes as pessoas pensam, eu sou a favor, mas sou a favor desde que seja assim, né, desde que seja assado, desde que na frente do meu comércio, desde que não sei onde. Então, infelizmente, existe, né, essa percepção do umbigo, né, que ela vem. Agora, se vai acontecer, logicamente, vão existir fatores positivos. Sim. E, por óbvio, vão existir fatores negativos. Ninguém gosta de ter que pagar para parar o carro, de ter que controlar tempo, né? O ideal é você parar o carro, conseguir uma vaga, vai fazer o que você... Muitas vezes, quantas vezes em outra cidade? Você está lá, você está no banco, nossa, tem que correr lá que está faltando 10 minutos. É um incômodo, logicamente que é um incômodo. Porém, né, a forma com que estava acontecendo o estacionamento no centro, né, ela estava difícil mesmo. Né? Às vezes você precisava parar o carro para uma necessidade e você não encontrava vaga. Então é uma dificuldade que estava aí clara no dia a dia. Mas a gente, né, tem toda essa questão, né, e muitas vezes, né, o que às vezes a gente vê em discussão, mas como que vai fazer a pessoa que vai trabalhar? Desde o primeiro momento nós falamos, né, o grande objetivo é não deixar o carro o dia todo, não deixar a moto o dia todo, ou seja, se vai trabalhar, vamos arrumar uma outra alternativa, né? O estacionamento rotativo não é para atender o dono do comércio e o funcionário do dono do comércio. Mas sim o cliente. O cliente, né? Quando eu paro o carro na frente do comércio, meu cliente não vai parar ali, porque a vaga está ocupada, né? Então, existem estacionamentos particulares na área central da cidade que podem ser, né, aí
ter a promoção. Eu falo assim, ó, lá em Belo Horizonte, até Poços de Caldas tem a promoção do próprio shopping, mas em Belo Horizonte, você almoçou de tal hora no restaurante, pelo cupom fiscal, você tem a isenção do estacionamento. Tem outros shoppings que te dão desconto de 80%. Então aí é a possibilidade do comércio atrair, né, o seu cliente através, né, disso, né? O cliente vai poder parar e o estabelecimento vai buscar as alternativas. Isso existe, né? E o objetivo é esse, que a gente tenha um fluxo melhor. A própria questão da carga e descarga não é o objetivo da prefeitura que se tenha carga e descarga durante o horário, mas também não é proibido, né? Então o ideal é que se faça carga e descarga após as 18 horas e antes das 8 da manhã, né? Que, né, há uma possibilidade. Mas não sei o que, como que vai fazer? Uai, gente, tem cidade que não pode entrar caminhão. São Paulo, por exemplo, né? Não pode entrar caminhão. Então, são regulamentações que vão acontecendo e diversas vezes a gente discutiu aqui, a gente já viu isso no WhatsApp, no Facebook. Parou um caminhão para fazer a entrega ali na Rua do Comércio, travou o trânsito, ficou 15 minutos, o povo reclamando, tal. Então, ou seja... não existe solução fácil para problemas difíceis. De maneira nenhuma. Agora, a carga e descarga, né? Se é uma questão impossível de ser feita depois das 18, né, o estabelecimento vai pagar um valor ali, né? Que, salvo engano, é 3 vezes o valor da vaga, porque é uma vaga estendida. Né? Mas quem que, por exemplo, não sei, a não ser que seja um material muito difícil de ser descarregado, mas ninguém vai ficar mais de 1 hora fazendo descarga em um estabelecimento. Geralmente é coisa bem rápida, né? E ainda... Às vezes o próprio entregador agora vai achar lugar para parar, né? Sim, o que não acontecia antes. Com certeza. E dentro do próprio... do próprio, né, fluxo aí do trânsito, isso vai melhorar muito, né, para os veículos conseguir se deslocar com mais fluidez. Rodrigo, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, eu achei no site Portal da Cidade a informação. O pagamento e o funcionamento começa efetivamente a partir de 9 de dezembro. Ok, não, maravilha. Informação importante, né, que é mais aí do dia a dia, então eu não tinha essa informação do dia exato que começaria o pagamento. Mas eu sei que tem toda a questão da sinalização que a empresa ela tem que fazer, até porque senão a prefeitura não vai... Ela vai notificar a empresa, né, se não tiver toda a sinalização. Será que uma solução para Andradas nos próximos anos seria a construção de um centro, um depósito grande, de repente aí fora da zona urbana, onde todos os comerciantes receberiam ali os seus materiais e dali trariam para suas lojas? Na verdade, já tem, né, os centros de distribuição. Por exemplo, o Serra Azul tem uma aqui na Ricardo Teixeira, onde ele distribui, né? Então, os veículos grandes, carreta, tudo, não vão nas lojas, mas vão no centro de distribuição. Mas tem exceção, hein, Rodrigo? Não tem? Atrás ali na Bias Fortes, na loja 1, a gente vê muito caminhão parado ali. Isso, mas muitas vezes é o translado do próprio centro de distribuição para lá, né? Que são caminhões menores. Por exemplo, uma carreta, né, que vai vir com uma carga fechada, ela vai parar no centro de distribuição. Aí a solução é de cada empresário, porque, por exemplo, pode acontecer uma loja pequena, eu consigo receber a mercadoria às 19 horas ou às 7 horas da manhã, né, e não vou precisar interferir no horário do fluxo do trânsito. Então aí é uma questão que pode haver uma solução de cada um. Logicamente que, né, um grande processo de uma compra coletiva, isso vai além de estacionamento, né? Se eu quero unir os empresários, e isso até a parte da associação comercial pode ajudar nisso, e criar um centro de distribuição na entrada da cidade para todo mundo, seria uma demanda bacana, a meu ver. É uma demanda interessante, né? Mas que teria que haver, né, esse envolvimento de todos, justamente porque diante disso, todos podem comprar melhor, né, e ter também essa possibilidade aí de melhorar o fluxo do trânsito no centro da cidade. Rodrigo, uma questão que, pelo menos para mim, não está muito claro assim, essas zonas classificadas como azul e amarela. Qual é a diferença de uma para outra? Isso, a parte azul é onde o tempo de estacionamento ele precisa ser menor porque o fluxo é maior. Então, prioritariamente, salvo engano, tem a possibilidade de 1 hora e mais uma, né? No caso da amarela, são 2 horas e mais 2. Então, porque é uma área que tem menos fluxo. Então, o que deve acontecer no primeiro momento? Vai haver uma migração, né, para onde não tem
área de zona azul. O pessoal vai parar os carros um pouco mais longe. Depois, né, isso vai acontecendo. Como aconteceu o Poços de Caldas. Quando implantou a Esse zona azul... Esse é o motivo pelo qual eu sou contra. Sim, no final das contas não resolve. Isso. Você ia lá, tava tudo... liberado, né? E agora hoje já, né, tá ocupado de novo. Agora, é uma questão também que tem que ser verificado, né? O que regula isso? O preço, né? Que justamente, quanto mais barato for, mais, é só isso, então eu vou parar de qualquer jeito, né? Então é uma questão que precisa ser constantemente avaliada, né? Para que se dê a possibilidade dela cumprir a finalidade dela, que é garantir vaga para as pessoas que precisam parar nos locais, né, onde está implantada a área azul. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Rodrigo, não é nem como prefeito, mas é como cidadão mesmo. Alguns valores estão nesse sentido aqui. Azul, zona azul, né? Área azul. R$ 2,40 os carros, R$ 2,10 as motos e R$ 7,20 para vaga estendida, que são os caminhões e tudo mais. Na zona amarela, então, R$ 2,10 os carros, ou seja, 30 centavos a menos, R$ 1,40 as motos, 70 centavos a menos e R$ 6,30 a vaga estendida. Qual que é a sua opinião sobre esses valores para uma cidade como Andradas? Bom, Sandro, esses valores eles foram analisados justamente do ponto de vista, né, de se garantir, né, que o espaço ele possa ter a fluidez. Então, por mais que se fale assim, é um valor caro, né? Mas vamos dizer assim, seria caro se a gente fosse deixar o carro 10 horas pagando R$ 2,50, que ficaria R$ 25. Mas não é para ficar 10 horas. É para ficar no máximo 2 horas, no caso de uma prorrogação. R$ 5,00 com 2 horas. Dá para resolver banco, dá para fazer compra, dá para criar... Isso aqui é a hora, então, esses valores. Isso, da hora, né? Então, ou seja, dá para se ter um planejamento nisso. Agora, infelizmente, a necessidade de quem quer ir trabalhar e deixar o carro o dia todo, de fato, mesmo que fosse permitido, o valor seria alto, com certeza. No estacionamento particular, ele vai conseguir um preço melhor do que deixar o carro. Nem pode ficar o dia todo na área de estacionamento rotativo, né? Esse já o nome já diz, a área de estacionamento rotativo. Duas coisas importantes. O carro, o táxi, ele não paga, certo? E a gente também, até por incentivo à legalização, que é um outro problema que a gente tem, né, de muito mototáxi irregular, que a fiscalização tem feito, mas existe, os mototáxis que estiverem irregular também não vão pagar, né? Então, quem se regularizou diante da prefeitura vai ter a sua vaga determinada e não vai pagar. Puxa, então, é bem inteligente isso. É uma maneira de valorizar aquelas pessoas que legalizaram e que cumpriram aí as normas do mototáxi. Então é muito importante, bom, né? O acesso de veículos oficiais, né? Então tem um carro da saúde, de Bitura ou de Santa Rita, que precisa estar com paciente, alguma coisa, também não paga a área azul. Então, sim, justamente polícia, isso. É uma ambulância. Questão que, né, já está também estabelecida. Agora, o restante é isso, né? Eu vejo às vezes a questão da moto e tal. Teve cidades que optaram pelo carro apenas e que houve um aumento absurdo de quantidade de motos no centro e a demanda por aumentar estacionamento de moto e acabou criando um problema seríssimo, né? De quantidade de fluxo, né? Então, ou seja, a ocupação do espaço. Para quem vai trabalhar, existem outras alternativas, existe o transporte coletivo, né, que está aperfeiçoando a cada vez mais e que seria o ideal, né, usar o ônibus coletivo, o estabelecimento... Que é de muita qualidade em Andradas. Sim, o estabelecimento dá o vale transporte para o funcionário, né, trabalhar, vai ficar mais barato para o funcionário, né, além do risco, né, se eu vou de moto, eu tenho combustível, corro risco de um acidente, inclusive de um furto. Né? Então, enquanto eu usando o transporte coletivo, desde que ele esteja regular, como tem, né, funcionado, eu vou, né, descer do ônibus e pegar o ônibus. Né? Então, é uma realidade bem diferente e que pode aí melhorar muito a fluidez do trânsito. Sim, países de primeiro mundo, os empresários só vão trabalhar ou de ônibus ou de metrô. Com certeza. Que no Brasil, infelizmente, a própria população muitas vezes tem preconceito, né? Mas isso já é uma questão cultural, às vezes não convém entrar aqui
nesse momento. Sim. Rodrigo, falando ainda sobre trânsito, em breve semáforos novos na cidade. Isso, com certeza. É importante, né, a população também ter, né, essa ciência. Vai vir crítica também, aqueles que falam assim, mas põe semáforo, diminui a velocidade. Você ganha muito em segurança, né? Todos os semáforos vão ter passagem de pedestre, vai ter a questão da sinalização para deficientes, né, que principalmente, né, deficientes visuais, né, que vão ter acesso a essa questão do sonoro, né, que vai poder, através da botoadeira ali, ter acesso informando que cor que está o semáforo, se ele pode ou não pode passar. Isso é uma realidade aí com 15 conjuntos novos de semáforo. Eu estimo que até lá o mês de fevereiro e março a gente já os tem instalado, e isso vai contribuir muito, né, para melhorar e para organizar o trânsito do município de Andradas. Naqueles lugares que de noite o movimento cai bastante, provavelmente vai Ele colocar o entra amarelo. no amarelo alerta, né, justamente para as pessoas poderem se organizar. Mas durante o dia ele vai estar ali organizando o trânsito. Rodrigo, ainda uma última questão sobre trânsito. Está em tramitação na Câmara de Vereadores um projeto que prevê a instalação de sistema de vídeo monitoramento. Aí não é só o trânsito, envolve os pedestres também, os cidadãos, a questão de assaltos na cidade, que caiu muito aqui na nossa cidade, graças a Deus, né? Sim. O que você pode falar sobre esse vídeo monitoramento? Bom, na verdade faz parte de um projeto de implantação, né, do monitoramento de segurança mesmo, envolve muito mais a questão de segurança do que trânsito, mas nós também pretendemos a colocação de câmeras inteligentes com leitura de placa para identificar veículo furtado, né, para conseguir ver o veículo que entrou de outra cidade suspeito, né? Então, esse projeto aí ele teve a iniciativa do CONCEP, que apresentou a proposta. O Poder Judiciário deve participar dentro do projeto aí de destinação de recursos, né, que o Fórum faz todo ano. Então, o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, vão participar, e a Prefeitura também, justamente para garantir, né, essa melhoria, mais um avanço, né, vai haver uma central de monitoramento, e o objetivo não é multar, não é radar, mas é justamente o objetivo de ter segurança para a população, né? Vai inibir, com certeza não vai acabar, mas vai inibir muito, e a gente espera aí que isso transcorra dentro da maior normalidade possível e que vai agregar mais segurança para a população. Então, Andradas, em breve, com vídeo monitoramento, com semáforos novos e com a Zona Azul, uma cidade que se organiza melhor a partir de 2020, praticamente. Com né? certeza, toda essa parte de mobilidade ela vai melhorar bastante, né? E depois vem o nosso plano de mobilidade, que também está na Câmara aí para ser votado até o final do ano, que ele vai prever padronização de calçadas, e ele tem uma previsão para os próximos 10 anos de uma estruturação do município para melhorar a mobilidade, né? Melhorar aí a acessibilidade, melhorar o fluxo, essa questão aí hoje né, onde tem poste, criar um bolsão para fazer a travessia, né, as calçadas muito estreitas, os locais onde tem estabelecimento comercial, mas que não tem largura para colocar mesa, não vai poder colocar mesa, justamente porque eu não posso jogar o pedestre na rua com o risco de ser atropelado. Tem com o bebezinho junto, muitas vezes. Com certeza. Tem estabelecimento colocando mesa na rua. E aí vão achar ruim agora que a prefeitura está mais ostensiva. Mas se passa um carro e atropela e mata uma pessoa, a culpa é do prefeito depois. Então eu prefiro, né, tomar as medidas mesmo que impopulares, mas não ser depois lá na frente acusado de ser responsável por uma tragédia. Então é importante que as pessoas tenham consciência disso, né? Se eu quero abrir um estabelecimento para atender 1.000 pessoas, eu preciso ter estrutura para 1.000 pessoas. O que não dá é para atender 10% do meu cliente dentro do estabelecimento e 90% na rua, né, usando espaço público. Então, ou seja, a gente precisa ter essa coerência, né, e saber, não cabe 50 pessoas, eu vou trabalhar com 20, vou atender 20, né? Mas nós temos que ter essa visão aí por uma questão de segurança e de respeito, principalmente ao pedestre. Uma questão, e agora é a mais polêmica dos últimos tempos, o lixo de Poços de Caldas no aterro de Andradas. Muita gente falou sobre isso, muita gente criticou, pouca gente entendeu. O que tem
de concreto nessa situação? Bom, Sandro, primeiramente é importante dizer o seguinte, que é motivo de orgulho de Andradas ter um aterro sanitário, né, organizado, dentro da legislação, com todas as licenças vigentes de acordo com a legislação estadual e federal. Não foi assim no passado, né, o município de Andradas durante muito tempo teve lixão, depois um aterro controlado, e por fim foi construído o aterro sanitário. Esse aterro sanitário foi pensado como uma solução local para resolver o problema do lixo de Andradas, né? E se mostrou inviável, acabou durante um período se transformando num lixão novamente, sem nenhum controle de tratamento de chorume, não sendo depositado de maneira adequada o resíduo no aterro. E isso o que tornou? Né? Nos trouxe, né, quando assumimos a administração, nos trouxe uma grande preocupação. O que fazer com essa situação? Né? Um problema muito sério. E aí foi quando surgiu a ideia e surgiu a necessidade de se fazer um consórcio e de compartilhar o aterro com outros municípios. E foi aí que foi feito, né, em 2013 já o consórcio com Andradas, Santa Rita de Caldas, Ibitura, Ipuiuna e Caldas. 5 municípios, a princípio, compuseram o consórcio e a gente foi para o processo de estar licitando uma empresa para estar assumindo um processo bem complexo de licitação que a gente nunca tinha feito, e aí a gente conseguiu selecionar a empresa, ela começou a operar o nosso aterro em julho de 2015 e depois agregou também o município de Albertina na questão da deposição de resíduo. Então hoje a gente tem 5 municípios que geram uma média de 35 toneladas de resíduo dia que vão para o aterro. Dentro, né, desse processo todo de buscar alternativas, eu fui até em 2014 até a Argentina, conhecer um sistema de embolsamento e a gente teve inúmeras possibilidades que apresentaram e muitas delas até muito caras, inviáveis e uma série de questões que dificultavam tudo isso. A questão país desenvolvido não enterra mais lixo. Eles têm alternativas de geração de energia, de aproveitamento do resíduo como uma matéria-prima e não enterra como acontece no Brasil. O aterro é uma ação barata, ainda barata e conservadora. A tecnologia ela demanda um pouco mais de custo, porém ela pode diminuir ou até zerar o passivo ambiental e ter uma possibilidade, né, de geração de receita. E foi, né, com que a gente se deparou aí no início desse ano de 2019 com a possibilidade de uma usina de geração de energia através do lixo. Então lá em Boa Esperança existe um projeto piloto de Furnas que trabalha com uma tecnologia experimental, que seria o reator, né, que ele vai ter o processo de decomposição do resíduo, secagem de decomposição, vai transformar isso em gás e isso vai gerar energia. Nós temos outros projetos já consolidados, né, nos Estados Unidos, na Europa, que é a questão da pirólise, que também é um processo parecido, né, como se você colocasse o resíduo, né, o pessoal da roça vai entender bem, dentro de um grande torrador de café, um secador talvez de café também, é um exemplo interessante, e esse resíduo vai recebendo calor, né, e vai liberando os gases, e esse gás vai então o fogo não tem contato com o resíduo. É como você liga o fogo no secador de café. O café fica dentro, o fogo fica fora e o resíduo não tem liberação de gás, de gases tóxicos, né, na natureza. Ele vai para um espaço onde vai depois mover a geração de energia, esse gás. Para viabilizar um projeto como esse, há necessidade de se ter uma quantidade mínima de resíduo, né, que gira em torno de 150 toneladas, 120 a 150 toneladas. E aí, né, a gente viu que teríamos viabilidade aqui a partir do momento que houvesse a integração de Poços de Caldas no consórcio. E ainda no mês de junho eu procurei pelo prefeito de Poços, porque essa demanda de trazer o resíduo para Andradas ela é desde a época do prefeito Heloísio, né, quando a gente estava na gestão, e a gente sempre foi resistente a isso, porque não queríamos trazer o lixo sem uma perspectiva, né, de uma tecnologia. A gente passou a demanda para o prefeito, né, o prefeito junto com os secretários, até participar dessa reunião o secretário Celso Donato, que é secretário de governo, e o secretário de serviços públicos, que é o Tiago Biagioni.
E o que foi colocado? Nós temos até interesse desde que a gente já possa começar a levar o resíduo, que a gente está com um problema na justiça, a qualquer momento a gente vai ter multa diária e a gente precisa de uma alternativa. Então a gente trouxe esse assunto, discutimos no consórcio com os outros prefeitos e no mês de agosto o consórcio aprovou a possibilidade da integração de Poços de Caldas no nosso consórcio. Então ficou dependendo aí o quê? De Poços aprovar na Câmara Municipal, que é o processo que está em trâmite, e se isso acontecer, a partir de janeiro, né, o resíduo de Poços já deve começar a vir para Andradas e o consórcio vai dar andamento num processo, né, de parceria público-privada para efetivar a questão da usina de geração de energia. Quer dizer, primeiro chega o lixo de Poços para depois ser instalada a usina. Isso, porque é o seguinte, se você não tem a demanda garantida, como que você vai fazer um projeto? Né? Então, quer dizer, como que eu vou fazer um projeto com 35 toneladas, dizendo que eu vou ter 150, mas se eu não tenho garantia das outras 120, porque o município sequer está consorciado. Então vai haver uma insegurança dentro de um processo de parceria público-privada, porque demanda um alto investimento e nenhuma empresa vai querer assumir um risco desse. Né? Então por isso que há a necessidade da integração no consórcio para se começar o processo. Né? E, por exemplo, Poços poderia, vamos dizer assim, falar, não, então a gente espera a usina, já vamos, mas eles têm a necessidade, né, de já estar com o local legalizado. Então vamos dizer assim, Poços hoje tem 4 vezes o tamanho de Andradas, né? Então isso prova que o nosso município se organizou no decorrer dos anos, porque Poços ainda não tem um local adequado e legalizado para deposição do resíduo. E Andradas já tem esse espaço, inclusive o aterro está com um aspecto muito bom, né? A gente até tive lá fazendo algumas matérias aí, o espaço está com aspecto mesmo de uma boa gestão, de uma boa operação, e isso, né, deixa provado aí que nós estamos conseguindo trazer uma solução para um problema seríssimo em âmbito regional. Uma última pergunta sobre esse assunto. Se, por exemplo, Poços começa a depositar o lixo ali em janeiro e a Prefeitura de Andradas consegue a usina para abril do ano que vem, esses 3, 4 meses que Poços está depositando tão grande tonelada de lixo, isso não vai prejudicar o nosso aterro ou até mesmo diminuir o tempo útil de vida dele? Na verdade, o nosso aterro tem uma expectativa aí de cerca de 20 anos de vida útil, né? Que a partir daí você tem que buscar novas áreas e novas possibilidades. É lógico que se você coloca 30 toneladas, ele tem um tempo de vida útil. Se você coloca 150 toneladas, esse tempo vai diminuir. Agora, tudo vai também da forma com que o aterro é operado. O aterro, a operação do aterro de 2009, 10, 11, 12, 13 e 14 foram 6 anos. Ele ocupou um espaço que a operação 15, 16, 17, 18, 19, que são 5 anos, que deveria ser proporcional, ocuparam um espaço com mais resíduo dos outros municípios de 1/3 do que vinha sendo ocupado pelo município de Andradas sozinho nos últimos 6 anos. Por quê? A operação estava inadequada, estava colocando mais terra do que resíduo no aterro, ocupando, né, o espaço da célula, e isso acabou trazendo todo aquele transtorno que a gente conhece, né? Jogava chorume no Jaguari, né? Tinha aquele problema de não cobrir o lixo, tinha o problema de perder licença, uma série de coisas que aconteceram naqueles anos. Então tudo vai dessa questão da operacionalização, né? E a partir do momento, Sandro, como a gente fala de uma vida útil de 20 anos, a partir do momento que você cria, né, mesmo que você use hoje um espaço, mas o aterro, a partir do momento que você cria a possibilidade da geração de energia, vai sobrar ali um pequeno rejeito que vai ter que ser colocado no aterro. Então o aterro não vai ser eliminado 100%, mas esse rejeito vai corresponder a 2, 3% do que ocupa hoje. Então, ou seja, a vida útil aí pode, né, sim, passar por alguns anos, séculos, né, depois, né? Então, por isso que é importante. Eu falo assim, ó, a gente tem que olhar, nós estamos indo para 2020, mas nós já temos que enxergar 2050, né? E enxergando adiante, a gente vai ter resultados melhores lá na frente. E a gente está com a possibilidade aí na mão, né? E é uma coisa positiva, que vai revolucionar aí a nossa região, e a gente precisa trabalhar para viabilizar isso o quanto antes. Tá bom, Rodrigo. Eu tenho várias perguntas ainda sobre esse assunto.
Até já conversamos sobre isso, fazer uma Sim. mesa redonda. Eu até sugiro, Sandra, a gente tem aí o Cláudio, né, que é nosso supervisor de meio ambiente, que é uma pessoa formada em doutorado nessa área importante. Nós temos a Jéssica Bressanin, né, que é uma andradense que, se não concluiu, está concluindo seu doutorado também na área de meio ambiente. Ela esteve, inclusive, com a gente em Boa Esperança, fazendo uma visita lá já funciona. no espaço. Ainda não. Lá está em fase, lá como é uma tecnologia de reator, não é pirólise, é uma tecnologia que está em fase de certificação. Então, é um projeto que ainda está em construção, ainda não está em funcionamento. E a gente deixa aberto, né, qualquer outro profissional gabaritado da área ambiental que queira vir debater, né, eu acho que pode ser uma coisa interessante, né, pode ser um fato enriquecedor, né? Então seria bacana, mas não é curioso, não. Acho que tem que vir quem entende. Claro. Né? Não adianta vir quem acha. Sim. Porque de quem acha, a internet tá cheia, né? A gente precisa de quem entende de fato e que vai conseguir trazer a informação correta para a população. Exatamente. Tem que... Não é opinião, né? Não é achismo. Com certeza. A certeza. pessoa tem que ter técnica, né? Com certeza. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui no Em Dia com a Notícia. Segunda-feira e a semana começando. Com certeza, Sandro. Muito obrigado, né? Hoje é 25 de novembro, daqui um mês já é Natal, Que daqui coisa, hein? um mês já tá acabando o ano e a gente tá aí, né? Firme e forte mais uma vez. Muito obrigado a todos aí, uma boa semana. Você ouviu Em Dia com a Notícia.